Boa noite, queridos, graça e paz. É com alegria que mais uma vez estamos aqui para levar até você momento de adoração ao Senhor e também a ministração da palavra de Deus. Nesse momento estaremos iniciando o culto desta noite, lembrando aos irmãos que estaremos retornando no primeiro domingo de agosto como cultos presenciais. Os irmãos depois estarão recebendo em seus WhatsApps e outros meios também as informações e como estaremos procedendo com os cultos presenciais. Vamos orar nesse momento, que Deus esteja nos abençoando e falando ao nosso coração nesta noite. Pai querido, queremos entregar ao Senhor este culto, ó Deus, e que nesse momento o Senhor possa se utilizar, ó Pai, dos instrumentos, das vozes, dos louvores, da mensagem, para falar a cada coração. Que a Tua palavra, ó Deus, tenha lugar em nós, que ela não volte vazia, mas esteja trazendo a cada um de nós um refrigério, um despertamento e também um momento de adoração ao Senhor. Pai, receba o nosso culto, abençoe cada um aqui nesta noite, dando-lhes, ó Deus, da Tua graça, da Tua paz, pois choramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. É com grande alegria que estamos aqui nessa noite para louvar e agradecer ao nome do nosso Deus pelas quão grandes maravilhas Ele tem feito em nossas vidas, através das nossas vidas. E nesse momento nós vamos começar o nosso momento de louvor, adorando a Deus com o cântico em fervente oração. Que nesse momento você possa estar aí na sua casa, entregando essa oração ao Senhor, colocando todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, todas as suas preocupações no altar de Deus, confiando que Ele é capaz de cuidar de todos os detalhes, de tudo que você precisa, meu irmão, para você estar enfrentando mais essa semana que vai ser de grandes vitórias. Nós cremos em nome de Jesus.
Amém. Aleluia. E nesse momento nós vamos continuar louvando ao Senhor com o meu respirar. Enquanto muitos aí não conseguem hoje respirar, mas nós temos o nosso ar que é acima de todas as coisas, o nosso Deus, Jesus Cristo, que deu a sua própria vida por nós, e hoje nós podemos respirar nele, crer nele, confiar nele e viver nele. Louve ao Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. E nesse momento nós vamos dedicar as nossas vidas na presença do Senhor. Ouça esse cântico com atenção. Esse cântico a gente ainda não cantou aqui na igreja, mas é uma declaração de que sem Deus nós não somos nada. De que sem Ele nós não conseguimos nada. E nesse momento você pode estar passando por alguma dificuldade,
tendo algum problema, alguma limitação, creia no Deus que pode todas as coisas. E é esse Deus que nós vamos louvar nesse momento, em tua presença. Queremos convidar a você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, do versículo 15 e 16. Melhor, até o 18, depois o versículo 22. Domingo passado nós estávamos falando sobre Filemon e a situação também quando Onésimo esteve na prisão, se converteu lá, e Paulo escreve então a Filemon para que tivesse cuidado, carinho em receber o seu servo, escravo também, Onésimo, e ali deu todas as orientações. Nós queremos continuar meditando um pouquinho sobre essa palavra. Em Romanos capítulo 6, versículo 16 a 18, depois o versículo 22, nos diz assim: Não sabeis vós
que a quem vos apresentarde por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, não está hoje em moda, ou melhor, as pessoas não estão acostumadas a falar sobre servo, ser servo, prestar um serviço cristão ou se submeter. As pessoas não querem ouvir um pouco sobre essas palavras. As pessoas não querem se submeter a esta condição quando a palavra de Deus coloca para nós. Mas o motivo para isso talvez seja que temos pregado, temos ensinado sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio, as bênçãos de Deus. Então, muitas vezes, essas pregações, esses ensinos, nos tiram a visão de que somos servos de Deus e prestamos um serviço a Deus e estamos aqui para nos submetermos a Deus. Estamos aqui para tão somente fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que Ele estabeleceu para nós. Por isso nós temos a palavra servo, que nos chama a atenção. Nós temos no Velho Testamento a palavra no aramaico, quer dizer eved, tá? E que significa escravo. A mesma palavra no hebraico quer dizer ebed. Tem quase o mesmo parecer, né? E nos chama a atenção para esse verbo que significa trabalhar, ou a trabalhar para outra pessoa. E também nós temos no grego, no Novo Testamento, que é a palavra doulos, que significa ser servo, atar um laço, ou a palavra comum para nós, que nos dá a entender, é a pessoa que tende a avançar na causa de outra pessoa. Ou seja, ela está ali para servir, ela está ali para dedicar-se a uma ação, uma atitude ou algo que possa exemplificar a sua vida de servo. Por isso me chama a atenção quando começamos a pensar que somos servos de Deus. Ser servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e privilégio com o Senhor. Passamos a ser servos de Deus quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e passamos a entender isso quando lemos em João, capítulo 1, versículo 12 e 14. Passamos a entendemos que a partir do momento que recebemos a Cristo como Senhor, como Mestre, nós passamos a ser servos de Deus, ou servos do Senhor. Passamos a entender que agora precisamos nos submeter à sua palavra, à sua orientação, à sua doutrina, para que assim possamos caminhar com o Senhor. Mas a verdade é que essa expressão, servo de Deus, servo de Cristo, ou servo do Senhor, ela pode assumir diferentes significados. E vamos entender isso buscando esses significados para nós. Em primeiro lugar, há um sentido de que todos são
servos de Deus. Todos nós servimos ao Senhor, pois Ele é quem governa todas as coisas. Deus é dono de todas as coisas. Ele é Senhor da nossa vida. E não há nada e nem ninguém nesse mundo que possa entender que o controle da sua vida está em suas mãos. Somente aos desobedientes. Somente aqueles que não querem submeter ao Senhor. Somente aqueles que não querem entender que Ele foi alcançado por Jesus e assim, através dessa ação, há uma ação de serviço, de submissão a Ele. Pois Ele nos resgatou do pecado e nos levou para a luz da salvação, da vida com Deus e da eternidade nos céus. Então, queridos, nós podemos, num sentido assim muito comum, a expressão servo de Deus é aplicado a cada um de nós. Nós somos servos do Senhor Deus. Na Bíblia, nós encontramos vários ensinamentos, várias palavras que vão colocar o entendimento, a servidão ou serviço cristão. Mas antes, porém, nós vemos que alguns homens do passado que são muito conhecidos, como o patriarca Abraão, ele foi um homem que serviu a Deus. Seu filho Isaque, seu neto Jacó, eles puderam colocar a sua vida a serviço do Senhor. O seu bisneto José, ele usou cada um de uma maneira especial e de uma maneira em que, naquela época, fosse necessário para abençoar a vida do seu povo. Poderíamos também falar de Moisés, poderíamos falar de Josué, sucessor de Moisés, podemos falar do rei Davi, podemos falar dos profetas, podemos falar dos discípulos, homens alcançados pelo Evangelho, ou pelo poder do Evangelho, e foram, nesse momento, alcançados e feitos servos de Deus. Então, querido, não é um pejorativo, nem de uma maneira, no sentido assim, de diminuir a pessoa, falar, você é servo de Jesus. Você é um escravo de Jesus. Isso enaltece a nossa fé. Isso enaltece a nossa decisão em servir a Jesus a cada momento da nossa vida. Um outro sentido que me chama a atenção é quando a expressão servo do Senhor. Em Isaías capítulo 42, capítulo 44, lá fala sobre o servo do Senhor aplicando a Cristo, a Jesus Cristo que viria para ser o servo sofredor, aquele que assumiria pelos nossos pecados, aquele que morreria na cruz para perdão de pecados e aquele que traria a cada um de nós a vida eterna. Por isso, nós encontramos Ebed e Avé, o servo dos servos. Sim, a forma profética, apontando para o Senhor Jesus, para que se tornasse o exemplo para nós. Assim, nesse sentido, o significado da expressão servo do Senhor fala sobre a absoluta obediência. A obediência de Jesus ao seu Pai, o nosso Deus. Ele obedeceu ao Senhor em todas as coisas. Queridos, isso nos fala profundamente quando, não somente na vida cristã, a obediência à palavra de Deus, a obediência ao próprio Deus, mas também fala às nossas famílias. Quando filhos precisam ser obedientes aos seus pais, quando a cada instante podemos manifestar isso através do nosso relacionamento. A obediência aos governantes, sim, tudo isso está inserido nessa condição de obediência. Também, queridos, a palavra de Deus nos chama a atenção para duas colocações. Somos servos de Deus ou filhos de Deus.
Interessante que muitas pessoas acham e pensam que essas expressões não são contraditórias, mas não são. Ela nos traz a possibilidade de poder entender que a expressão servos de Deus e filhos de Deus, elas andam juntas, paralelamente, para que a expressão possa se realizar na vida de cada um de nós como servos do Senhor. Tanto uma como a outra significa escravo. Vem da expressão doulos, do grego, mas traz para nós, né, a expressão tão somente literal, significando escravo de Deus, filho de Deus. Mas como aconteceu isso? Nos tornamos escravos quando fomos alcançados pelo Senhor através de Jesus, e depois nos tornamos filhos quando aceitamos a Cristo e nos rendemos a Ele sobre os seus ensinos, sobre a sua palavra e sobre a sua doutrina. Então, agora o Senhor diz, não somos mais escravos, mas filhos, filhos de Deus, porque aceitamos realmente a condição para a vida e vida com Ele para todo sempre. Porque todos nós temos o Senhor no controle da nossa vida e na direção da nossa vida. Então, queridos, há 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês. A certeza é que somos servos de Deus. A certeza é que aqui estamos para fazer a vontade de Deus. A certeza é que aqui estamos para cumprir a sua palavra e obedecer a sua voz. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que todos possuem um Senhor. Todos nós. Nenhum homem ou qualquer outra criatura pode reivindicar o senhorio para si. Não existe essa condição. Nós somos servos de Deus. Não podemos ser senhores de Deus. Não podemos dar ordens a Deus. Não podemos fazer com que Deus seja o nosso escravo. De maneira alguma. Nós somos servos do Senhor. E sabendo disso, o apóstolo Paulo faz uma grande exposição na carta aos Romanos, capítulo 6. Já lemos a partir também do versículo 16. Agora não somos mais escravos, porque fomos libertos do pecado e feitos servos de Deus. Então, nesse momento, passamos a obedecer a voz daquele que é o Senhor de todas as coisas. É o nosso Deus. Então, o redimido é servo de Deus e do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia diz muito claramente que somos servos de Deus, isto é, escravos do Senhor. O apóstolo Pedro, ele nos leva a pensar isso em 1 Pedro 2, versículo 9, e ele fala sobre proclamar as grandezas daquele que convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como servos de Deus, nós precisamos anunciar as grandezas de Deus. Precisamos falar sobre Deus. Precisamos compartilhar de Deus. Precisamos falar com as pessoas que alegria podemos sermos servos do Senhor e podemos caminhar na obediência a Ele. Então, nesse momento, nos leva a nos comprometer com aquele que é Senhor da nossa vida. O Senhor, Ele direciona e o servo faz, obedece. Em terceiro lugar, quando fomos comprados pelo sangue de Cristo, não apenas foi nos dado o privilégio de sermos servos de Deus, mas também de recebermos a bênção da adoção. Por isso que nós fomos adotados por Cristo ou em Cristo, quando fomos redimidos dos nossos pecados, salvos pela graça do Senhor. Nós citamos aqui no domingo passado
né, o versículo de Efésios, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos a adoção, nós somos recebidos por Deus. Enquanto o pecado nos separa de Deus, a cruz nos aproxima de Deus. Enquanto o pecado nos leva à condenação, Cristo nos salva e nos redime, nos leva à vida e à vida celestial. Então, queridos, vale a pena ser servo de Deus, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena submeter a sua voz, vale a pena nos rendermos à sua palavra. Então, de uma maneira muito simples, abra o seu coração, abra a sua mente, deixa Cristo falar a sua vida de uma maneira muito simples, através da sua palavra. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Nós precisamos entender isso. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, nós expressamos o que temos em nosso coração. Então, ouça a voz de Deus através da oração, ouça a voz de Deus através da leitura da palavra, da mensagem, de um momento especial. É você e Deus. E submeta a essa condição, ser servo dele, ser servo do Senhor, caminhar com Deus a cada instante. Então, como servos, nós precisamos tão somente fazer a vontade dele e não a nossa. Há muitas pessoas que estão querendo ser donas de si mesmo. Há muitas pessoas querendo falar, querendo expressar, querendo dizer o que pode e o que não pode. Mas isso não cabe a nós, seres humanos. Cabe ao Pai Celestial, através da sua palavra, a orientação para a nossa vida. Você é servo de Deus? Então o servo obedece. O servo não reclama, o servo não desafia, o servo não fala mal de outras pessoas, o servo é obediente, o servo, ele coloca a sua vida em prática. O servo, ele está ligado com o Pai, ele está caminhando com Deus, ele está sendo direcionado pela sua vontade e não pela nossa vontade. Então, queridos, como é bom podermos entender que somos chamados filhos de Deus. Então, estamos concluindo a reflexão desta noite, e chamados, como Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que somos herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Isso nos leva, que anula toda a verdade que o mundo tem pregado, tem ensinado, e nos leva a pertencermos tão somente ao nosso Senhor. Enquanto o mundo direciona às vezes o que precisam ser feito, nós precisamos tão somente obedecer. Quando houver uma condição em que as autoridades deste mundo ou pessoas deste mundo irem colocar você contra a parede, não obedeça. Obedeça a Deus. Ele, sendo o Senhor da sua vida, ele dará a solução, a direção e a resposta. Então, amados, não se coloque no lugar de Deus. Coloque-se no lugar de servo. Obedeça e deixe que a sua vontade, a vontade dele, prevaleça na sua vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu deitar e meu
estarei nos braços de Deus, discípulo teu. Amém. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, participando da live, grupo de louvor. Temos também o Felipe, que está conosco, Duda. Então, momento de adoração ao Senhor. Também aqueles que estão através da live, irmã Elba, irmã Roberta, irmã Fabielle, Fabrício, irmã Rita. Temos também irmã Valéria Espíndola, irmã Ilma Cunha. Temos Roseli, Roberta também, Antônio, pastor Daniel, Antônio, né? Fagundes, Davi, pastor Paulo Samuel, irmã Georgette, temos a irmã Loide, irmão Salatiel, irmã Miralda e outros que estão participando. É um momento de gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. E nesse momento estaremos orando e encerrando o culto dessa noite, lembrando, queridos, que estamos iniciando uma semana e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Tanto aqui na igreja, no templo, como aqueles que estão em suas casas participando através da live, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa conceder-lhes, ó Deus, saúde, que o Senhor possa, ó Deus, estar falando a cada coração no decorrer dessa semana. Pai, entregamos a Ti a nossa vida como servos do Senhor e faça a Tua vontade em nós. Dá-nos, ó Deus, uma noite tranquila, uma noite abençoada, pois assim te oramos no doce e eterno nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Assim te oramos, hoje e eternamente. Amém. A todos uma boa noite. Lembrando, quarta-feira, novamente estaremos aqui para, sim, mais um culto de adoração ao nosso Deus.